Então, vocês estão vendo aí a tela aqui dos meus slides. Vou ter que ser mais ágil nessa palestra. As palestras geralmente levam um pouquinho mais de tempo. Hoje eu não posso demorar. Então, workshop como produzir música em casa. Tá? O objetivo é te mostrar o caminho para ter um resultado comercial em suas gravações, sem sair de casa. Tudo isso de uma forma rápida, fácil e barata. Né? Costumam ser as 3 objeções principais aí de quem quer entrar nesse universo. Acha que é demorado, acha que é difícil ou acha que é caro. Destinado a leigos iniciantes na arte de gravar em home studio. O que a gente vai ver aqui rapidinho? Quem sou eu? Né? Vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. A gente vai falar por que vale a pena aprender a produzir, afinal, o que é a produção musical, o que eu preciso para produzir, né? Em termos de equipamentos, softwares, conhecimentos, essa coisa toda. Vamos falar um pouco sobre formas de gravar, formas alternativas de iniciar na gravação, porque nem todo mundo que inicia com o equipamento ideal, então a gente vai falar de formas alternativas. E geralmente nessa palestra aqui, nesse workshop, eu faço no final, né, uma demonstração prática. E aqui eu acho que não vai ter muito tempo, então o que eu trouxe? Eu trouxe um projeto, tá, que é um projeto do meu curso, que eu tenho um curso disso, que eu gravando sua música, já vendendo meu peixe aqui, no final eu posso falar mais. E eu vou te mostrar o exemplo que a gente desenvolve dentro do curso para você ver como é possível, né, você ter uma gravação bacana, uma gravação de qualidade comercial, usando só equipamentos básicos, plugins gratuitos, softwares gratuitos, tá ok? Então, vamos nessa. Quem sou eu? Eu até brinco aqui, ó, eu já fui você no passado, né? Eu comecei não, né? Eu sou artista, produtor musical, trabalho com didática de áudio e produção já há 10 anos. Eu tive uma jornada longa com aulas presenciais e desde 2017 eu estou exclusivamente no universo online. Como eu não vou ter muito tempo para ficar... como eu não vou ter muito tempo aqui nessa live, deixa eu já, no início, colocar aqui 2 links para quem quiser conhecer mais do meu trabalho depois. Tá? Então, aqui no chat, olha, eu coloquei 2 links, um link do Instagram e um link do meu canal do YouTube. Tá bom? Então, hoje eu trabalho só online, com didática online. Eu tenho uma empresa que é a CIS Produções, né, produz meus cursos de produção musical. E atualmente eu estou chegando aí a uns 10 mil alunos. Comecei assim, lá em 2007, com um home studiozinho bem precário, né? Era bem complicado nessa época. E naquele momento, a produção musical para mim, ela veio como uma alternativa para eu ter condições de produzir, né, as minhas músicas, porque eu era artista, não tinha grana para bancar estúdio, eu sei que isso é uma realidade de muitos, e foi por isso que eu comecei a me envolver com a produção musical. Graças à produção musical, eu consegui, né, alcançar essa liberdade, essa autonomia de ter os meus projetos artísticos. O meu projeto artístico hoje é o Bom Grado, né, um projeto autoral de composições próprias, em que eu mesmo gravo, eu mesmo componho, arranjo, canto, faço tudo. Tá? E feito em home studio. Tive um período em que eu trabalhei bastante com prestação de serviço, né? Gravando outros artistas. Isso aqui foi o último estúdio que eu tive nessa época. Agora, com a estrutura online, eu trabalho de casa, né? É outra realidade. E falando um pouquinho de produção musical, né? Por que vale a pena você aprender a produzir? Porque você vai ter a oportunidade de ouvir as suas músicas bem produzidas, né? Eu acho que todo mundo que é músico, todo mundo que compõe, faz um som, quer ter um material de qualidade e quer poder materializar as ideias musicais, né? Isso é legal. Você vai ter a chance de ser reconhecido, porque, né, você vai ter um trabalho muito melhor para divulgar e fazer o seu talento ser mais conhecido. Você vai economizar com contratação de estúdio, como foi comigo. Você vai ter a liberdade de lançar suas obras aqui a hora que você quiser, né? Então, faltou aqui, ó. Opa, depois eu corrijo o errinho de português. Então, essa liberdade, né, essa autonomia para o artista independente é muito bom. Você ter esse controle, né, do momento que você lança, poder lançar sempre que você quiser. Vai poder trabalhar com bons playbacks, né? Então,
isso, tem muita gente que, sei lá, até mesmo para quem é professor de música, né, precisa cantar sobre um playback ou tocar sobre um playback, então você fazer isso com qualidade. Você vai ter a oportunidade, se você manjar de produção musical, de abrir uma outra porta profissional dentro da música comigo, né? Como eu falei, eu também prestei serviço. Isso foi a minha fonte de renda principal durante muito tempo, né? E, e de fato é muito bacana entrar, né, por essa porta. E além das questões mais pessoais, né? De repente você não tem nenhuma grande ambição com a produção musical, mas só de você produzir um som na sua casa aí, você já pode encantar os seus amigos, seus familiares. Muita gente entra com essa pegada do hobby, tá? E outra coisa que eu acho que é muito importante você, hoje em dia, aprender a produção musical, é porque eu acredito que a produção ela é um dos 4 pilares do desenvolvimento de uma carreira musical. Independentemente se você é artista, se você é professor, se você é músico, não importa. Geralmente o que tira a gente de uma posição de anonimato e leva para uma posição de sucesso, e o sucesso é muito pessoal, então eu estou considerando o seu sucesso. Geralmente é uma ponte, e essa ponte tem 4 pilares, que é a criação, né, a produção de um material de divulgação, a divulgação do seu talento através desse material e a monetização em cima do seu material e do seu talento musical, certo? Então, quando você desenvolve a produção musical, você está desenvolvendo um pilar muito importante dessa ponte. E hoje em dia eu vejo que é muito comum músicos né, terem a habilidade de compor, de fazer um som, querem divulgar, mas não tem o material, né? E aí a produção musical resolve isso. E se você é muito leigo, você pode estar se perguntando o que é a produção musical, afinal de contas, né? E a produção musical ela se divide em algumas etapas. Eu conto 6 etapas. Que etapas são essas? A composição, que é o momento em que você, né, cria a estrutura básica da música. Geralmente, em música popular, é harmonia, melodia e letra. Depois você vai para uma fase de pré-produção, que é quando você faz ali um planejamento da coisa, né? É o momento de projetar todos os componentes da música. Então você faz uma série de conferências em relação a características estruturais da sua música, de arranjo, né? Concepções artísticas. E aí sim você está pronto para entrar nas fases de fabricação, né? Vamos dizer assim, da música. Então as 2 primeiras fases são fases de projeto e as 4 fases seguintes são as fases que você vai fabricar mesmo a música. A primeira fase de fabricação, né, é a gravação, é o momento de constituir a matéria-prima, né, registrar cada elemento da música. Geralmente isso é feito como? Hoje em dia, você entra no estúdio, você tem o seu home studio, você vai gravar elemento por elemento separadamente. Então grava bateria, grava baixo, grava guitarra, grava violão, grava voz e vai montando camadas dentro de um tipo de instrumento, de um tipo de software hoje em dia, né, que a gente chama de DAW, Digital Audio Workstation. Então fica assim. Você vai gravando, ó, isso aqui é uma voz, isso aqui é um backing, isso aqui é uma bateria, isso aqui é um baixo, isso aqui é uma guitarra, isso aqui é um violão, isso aqui são 2 teclados. Você vai montando essas camadas dentro desse tipo de software. Legal? A preocupação nesse momento é com o timbre e com a execução. Por isso que é muito importante fazer um bom planejamento. Para você chegar no dia da gravação ou entrar num estúdio e poder concentrar nesses 2 elementos que são os principais. Beleza, gravou, aí você vai para a edição, que é o momento de lapidar os elementos gravados. Então você vai pegar aquele arquivo que você gravou, vai pegar aquela execução que você fez, você vai melhorar aquilo, vai jogar para um patamar comercial. Geralmente o que é feito? Manipulações ali de tempo, tocou fora do tempo, ajusta um pouquinho, teve algum ruidinho, teve algum vazamento, a gente vai eliminar isso. No caso da voz, é muito comum, né, fazer uma afinação, eliminar aquelas notinhas na trave, né? Mesmo ótimos cantores precisam passar por esse processo. Depois a mixagem, que é o momento de misturar os elementos e criar uma boa liga, né, bem com harmonia, né, com balanço ali do volume dos elementos. É quando a gente faz os processamentos de equalização, compressão, saturação, cria as ambiências da música, né? Tudo isso é a mixagem, né? Então,
nesse tipo de software que vocês viram, a gente tem uma série de ferramentas, uma série de recursos para a gente ir processando aqueles elementos que a gente gravou e fazer isso ficar com cara de disco mesmo, né? É o que a gente busca. Quando você faz uma gravação na sua casa de forma... quando você faz uma gravação na sua casa, ela fica com a cara caseira. Quando você faz esses processos aqui, né, da edição, da mixagem e da masterização, que é a última fase, é quando você dá aquela cara de disco e joga a coisa para um padrão comercial. Então, só para fechar aqui as etapas, a masterização é o quê? É o momento de lapidar o bloco musical gerado e elevá-lo a um padrão comercial. Então, basicamente, a gente pega aquilo que a gente gerou na mix, dá uma tratada no geral e levanta o volume, cuida de alguns aspectos técnicos da reprodução para deixar dentro desse padrão comercial, como eu falei aqui. Belezinha? E aí uma coisa muito interessante que rola é o seguinte, por todo o histórico, né, da música, da indústria fonográfica, é muito comum estar no imaginário dos músicos e dos artistas, quando a gente fala de estúdio, essa coisa do grande estúdio, né? Então você já pensa logo numa mesa de som, igual essa que eu trouxe aqui, na imagem, né? E eu gosto de trazer essa foto aqui para fazer essa provocação, né? A gente tende a acreditar que precisa disso para fazer música, né? Que você precisa entrar num grande estúdio. Se você não entrar, se você não pagar caro, se você não tiver um equipamento desse aqui que custa $300 mil, né? Você não vai conseguir ter um resultado comercial que você possa trabalhar a divulgação do seu talento musical, das suas músicas, e isso não é verdade. Então a gente precisa desmistificar isso, porque hoje, atualmente, você precisa de bem pouca coisa para produzir um som legal, tá? Então, para quem tem estúdio aí, não estou menosprezando estúdio, não estou dizendo que não vale a pena você ir para um grande estúdio, tá? Vale muito a pena, é uma grande experiência, uma experiência que eu aconselho todo músico ter. Porém, para aquelas pessoas que não têm esse recurso disponível no momento, é fundamental você aprender um pouco, né, desenvolver um pouco da habilidade e da independência de produzir música em casa, e isso é possível. Essa é a mensagem aqui principal. Só fazendo uma pausa, eu estou apanhando um pouquinho aqui do Zoom, porque eu não estou vendo quantas pessoas estão acompanhando aqui a live. Isso me dá um pouquinho de agonia, mas tudo bem, vamos lá. Isso também não é o que importa, né? Então, dando sequência, o que eu preciso para produzir meu som em casa? Acredite, é muito mais fácil e barato do que você pensa. Então, o que é o estúdio caseiro, né? O que é um home studio? Vou falar rapidamente aqui quais são os elementos principais. Isso não é uma regra rígida, se o seu é diferente não tem problema. Se você está montando não obrigatoriamente você precisa ter tudo isso aqui de início, tá? Mas isso aqui vai te dar um ponto de referência. E a minha intenção aqui é matar alguns mitos e te incentivar a fazer esse investimento, que hoje não é um investimento grande e que vale muito a pena você vir para esse time. Beleza? Então vamos lá. O que é o home studio? É uma mistura de alguns componentes básicos, né? O principal deles é um computador. Eu acredito que hoje em dia muita gente, né, a maioria das pessoas tem um computador, principalmente quem é da parte aí da música, tem uma tendência a ter, que é o cérebro, né? É o cérebro da produção musical. Junto do computador, você tem uma interface de áudio, que nada mais é do que uma placa de som, uma placa normal, uma placa on-board, igual o seu computador tem uma placa de som, uma placa de áudio on-board. É mais ou menos isso, porém com os recursos extras, né, que facilitam, são mais dedicados à produção musical. Então você tem entradas, né, de microfone, de instrumento, que são mais apropriadas para você gravar esse tipo de fonte. Você tem pré-amplificador, você tem saída para caixas, saídas de fone.
Então, existe uma série de facilidades quando você trabalha com uma interfacezinha, e é basicamente um centro de conexões, né? É onde entram os sinais que você está gravando, onde saem os sinais que você está ouvindo. Quando você vai gravar coisas reais, geralmente voz, um instrumento acústico, você vai precisar de um microfone, tá? A monitoração é tudo que você usa para ouvir. Caixa de sons, caixa de som é o mais comum, mas também é muito comum a galera começar com um fone de ouvido e depois migrar para a caixa de som. Comigo foi assim também. Não está aqui na foto, mas também é muito comum você usar um teclado controlador MIDI, né? O teclado MIDI é uma linguagem, tá? E é uma linguagem que serve para várias coisas, é um protocolo, mas no universo do home studio, o MIDI ele serve muito para você fazer comunicação, né, de dispositivos físicos com softwares. Então, você pega um teclado, aperta a sua tecla, ele manda uma informação lá para um software, que pode ser um software de piano, por exemplo, que simula um piano e lá vai sair um piano, ou vai sair um som de bateria, ou vai sair um som de cordas, vai sair naipe de cordas, vai sair o som daquilo que você tiver dentro do software. Então, o teclado ele ajuda quando a gente quer tocar instrumentos virtuais. Por que a gente usa instrumentos virtuais? Geralmente a gente usa quando a gente não tem aquele instrumento, ou não sabe tocar aquele instrumento, ou não tem a estrutura para gravar aquele instrumento. Basicamente, é isso aqui o que eu chamaria de um home studio ideal, um ponto de partida ideal para você começar. Tá? E a pergunta que vem a seguir, né, é quanto custaria hoje em dia ter um home studio? Esse preço aqui deve estar um pouquinho defasado, tá? Já era época aí da pandemia, os preços já tinham subido bastante. Deve ter alguma mudançazinha, mas não está muito fora disso aqui não, tá bom? E por que eu trouxe esses dois elementos aqui? Porque eu acho que a interfacezinha e o microfone seriam um ponto de partida, as duas primeiras coisas que você deveria comprar, né? Considerando que você já tem um computador, seriam as duas primeiras coisas. Então, quanto custaria? Se você quiser começar de um ponto de vista mais favorável, o ideal seria partir de uma interface e um microfone. Mas, se não tiver esse investimento, pode deixar para adiante. Eu não tenho como mostrar aqui, mas essa interface é exatamente o que eu estou usando aqui na minha casa, tá? Então, eu estou aqui na sala da minha casa. No período da pandemia, eu montei esse home studio aqui para facilitar o trabalho de casa. Comprei um equipamento extremamente acessível, bem compatível com a maioria da galera que me acompanha, certo? Então, o que eu estou usando é essa interfacezinha, é uma Behringer UM2, de mais ou menos uns R$500, já quebra um galhão. Esse microfone que vocês estão ouvindo aqui é o microfone que eu tenho usado também no meu home studio. Gravei, inclusive, esse ano eu lancei uma música que foi gravada nesse home studio usando esse microfone, tá? Então tem muita gente que acha que para ter home studio, que acha que para ter qualidade de voz, de violão, disso, daquilo, você tem que ter um microfone condensador, que é um microfone um pouco mais caro. Não precisa, dá para partir de um dinâmico. E esse aqui da AKG é ótimo, tá? É o que eu tenho indicado, o que eu tenho usado e o que eu tenho indicado também. Além disso, o que eu estou usando aqui em casa? Eu estou usando um fonezinho da Edifier, já fazendo uma média aí e vendendo o peixe do meu parceiro, que é a Edifier Brasil. Tá? Uso esse fone e uso também duas caixinhas aqui que vocês não estão conseguindo ver, que é o RT1700BT. Deixa eu escrever isso aqui no chat também. Deixa eu escrever no chat. Edifier, fone H840. Caixas R1700BT. Acho que é RT1700BT ou R1700BT. Esqueci agora qualquer coisa, vocês confiram aí depois no site. E se você comprar no site com o cupom CISNE, ganha mais 5% de desconto. Nossa, sou muito marqueteiro, né? Mas tá aí. Já é um presente para vocês que estão assistindo a
a live aqui, tá? O fone tá uns 200 e pouco, a caixinha tá uns 1.200 e pouco. Então dá para ver que já vou aproveitar para falar o seguinte. No calor das emoções aqui, eu comecei a palestra no gás, com medo de ser 50 minutos só. E eu não avisei uma coisa que eu gosto de avisar sempre, que é o seguinte. Quando eu estou apresentando, às vezes é difícil de acompanhar o chat. Então, eu gosto de fazer o quê? Dou o conteúdo e depois dou uns minutinhos para responder as perguntas. Então, quem tiver pergunta, nos minutinhos finais eu vou falar aqui, aí vocês podem perguntar. Beleza? Fechado? Bom, então eu falei aqui, né? Falei do basicão, que é do que você precisaria para montar um home studio hoje, partindo de um ponto um pouco mais ideal, né? Isso tudo aqui daria o quê? Uns R$ 2.000, R$ 2.500. Eu acho que para grande maioria das pessoas, num curto, médio prazo, dá para comprar isso aqui, dá para investir isso aqui, tá? E eu garanto para vocês que é um equipamento que vai te dar condição de ter uma qualidade comercial. Beleza? Porém, eu sei também que para muita gente, né, não seria assim um valor disponível. E aí, o que você pode fazer para contornar essa questão financeira? Então, eu coloco aqui, ó, mas eu não tenho nem isso. Calma, você pode começar hoje mesmo utilizando apenas um computador e um celular. Nesse link que eu passei antes aí do meu canal do YouTube, quem acessou, você cai no meu canal e você vê um jingle, tá? Que eu gravei exatamente dessa forma. Foi uma produção que eu fiz com um celular e um computador apenas. E nesse jingle, nessa música tem bateria, tem baixo, tem guitarra, tem voz, tá? Qual é o esquema básico para você começar hoje a produzir as suas próprias músicas, mesmo sem ter nenhum desses equipamentos de home studio que eu falei aqui? Você vai pegar o seu computador, você vai baixar esse software, que é o Reaper, tá? Deixa eu anotar aqui também para a galera, que eu tenho certeza que alguém vai perguntar a respeito disso. Reaper é um software gratuito na prática, tá? Beleza. Esse é o software que você vai precisar a princípio, tá? Aí dentro do Reaper, você faz uma configuração, tá? Junto com outro softwarezinho, que é o ASIO for All. E com esses dois softwares, você já consegue pegar o seu computador, pegar a placa on-board do seu computador e fazer ela funcionar com os mesmos parâmetros que você tem numa interface externa, tá bom? Aí você pode pegar aquela entradinha azul que tem atrás do computador, ali você já consegue ligar algumas coisas. Eu, por exemplo, liguei a guitarra direto. Peguei a guitarra, liguei direto ali atrás. Você bota um amplificadorzinho virtual, você já tem som de distorção, tem som de guitarra ali. Bateria e baixo, eu utilizei 2 instrumentos virtuais gratuitos que eu baixei na internet, é bem tranquilo. Então o Reaper trabalha com esses protocolos de plugins de instrumentos virtuais, tá? E a voz e o violão eu gravei com o celular. Como? Usei esse softwarezinho que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Esse é o Hackforge 2. Ele é R$14 só, mas eu acho que tem uma versão gratuita também. Esse aplicativo, ele é o Hackforge 2. Esse app, ele faz um negócio legal, que é permitir você gravar, usar o gravador, né, usar o microfone interno do seu celular e gerar um arquivo que seja um arquivo com os atributos necessários para você trabalhar profissionalmente no áudio. Então ele grava em formato WAV, que é um formato lossless, né? Ele permite você tirar alguns recursos automáticos que geralmente vêm nos microfones, vêm nos aplicativos. Então você tira controles dinâmicos, tal. Tem um controlezinho de ganho. Então ali ele tem recursos para você gravar, gerar um arquivo da forma que você precisa. Você vai posicionar da mesma forma que eu posicionei aqui, eu fiz uma gambiarrazinha com um tripézinho de celular, gravei a voz, gravei o violão e importei para dentro do Reaper. Você pode pegar esse áudio e importar para dentro do Reaper.
E dali você segue a produção, como se você tivesse gravado com um microfone convencional, tá? Então, esse caminho aqui é um caminho que vai te permitir já ter a qualidade comercial. O que eu julgo ser a qualidade comercial? É você entregar um áudio que tenha ali os parâmetros necessários de uma boa mixagem, né? Uma mixagem que tenha um equilíbrio de volume, um equilíbrio tonal, certo? E uma master que esteja dentro de um volume comercial e, ao mesmo tempo, dentro de um padrão também de reprodução, tá? Isso falando tecnicamente. E esteticamente, é óbvio que seja uma coisa que as pessoas vão ouvir e vão falar assim, legal, eu ouço isso aqui e reconheço que é um trabalho profissional, que não é uma coisa extremamente amadora em termos de resultado de áudio, tá? Por incrível que pareça, esse ponto de partida é possível você chegar nisso, tá? Então, no meu trabalho, eu gosto muito de fazer esse incentivo, né? nesses dois caminhos. Olha, invista o máximo que você puder no seu equipamento, porque um equipamento bom é um equipamento que não te gera barreiras, certo? Mas não deixe de começar a produzir, de começar a entender um pouquinho de tecnologia, de se envolver com se envolver com esse universo, porque você ainda não tem um equipamento para você, um equipamento ideal para começar, tá? E aí tá. Aí, nessa parte da palestra, geralmente, o que eu faço? Eu mostro, né, ali para o cara como que é fácil dele gravar alguma coisa. Geralmente o pessoal tem um bloqueio muito grande para começar, acha que se eu instalar eu não vou conseguir, nossa, eu vou ficar apanhando, vou ficar fazendo isso, até gravar vai demorar. E eu mostro que são poucos passos, né? Você pluga um instrumento na interface, você abre a DAW, você cria uma track, você dá um ganho de pré e aí você grava alguma coisa, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Até 16h50 eu tenho 15 minutos. Isso aqui daria mais ou menos uns 10 minutos para fazer com calma explicando. Então eu acho que se eu fizer a prática, vai ficar um pouco corrido para eu responder dúvidas no final. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar, como eu falei, já imaginava que isso ia acontecer. Eu vou deixar essa prática original aqui, né? Não vou fazer exatamente essa, mas vou vir aqui para o Reaper e vou mostrar para vocês, tá? Essa música, que é a música que eu produzo ao longo do curso, gravando sua música. Então eu tenho um curso que é o Gravando Sua Música. Nesse curso a gente faz a produção, né, de uma música do zero, desde a conexão dos equipamentos até a masterização. E quando chega no final, a gente tá com isso aqui na mão. Vou dar um play e aí a gente gasta mais uns 5 minutinhos só dando uma olhada rápida no que está aqui dentro e como que a gente chegou nesse som. Beleza? Vamos lá então? Essa é uma letra de teste, irmão. Pode crer que é muito fácil gravar e tirar um puta sonzão. Pode crer, pode crer. Você também vai divulgar a sua música, a sua música. Bacaninha, né? E é fundamental eu dizer que o Reaper é um software gratuito na prática, tá? Todos os demais softwares que foram usados aqui, os plugins, os instrumentos virtuais, tudo também é gratuito, tá? Vou gastar aqui 4 minutos para falar rapidamente o que vocês estão vendo aqui e como foi gerado. Então, essa aqui
é a voz, né? Obviamente foi gravado com microfone, um back vocals. A bateria, ela tá renderizada aqui para áudio, mas o que eu usei foi esse plugin aqui. Então, deixa eu anotar para vocês, MT Power Drum Kit. Então esse pluginzinho aqui, ó, é um plugin gratuito para gerar som de bateria, tá? Muito amigável com quem está começando, tá? Bem simples de instalar e gera um som já bem pronto, que você não tem que fazer muita coisa no tratamento. O baixo foi real. Na verdade, que agora real foi o baixo, né? Guitarras. O violão. Então, esses três aqui na sequência foram tocados realmente por mim. E esses dois aqui foram tecladinhos virtuais também, gratuitos. Ainda tenho 2 minutos. Eu quero dar 10 minutos para o pessoal poder perguntar se tiver dúvida no final. Se não tiver, eu volto. Se não tiver muita dúvida, eu volto e explico mais sobre o projeto aqui, tá? E além dos instrumentos, né? A gente faz, na mixagem, a gente faz tratamentos, né? Então, geralmente, a gente utiliza alguns plugins que são plugins nativos do Reaper. Plugins nativos são ferramentas que já vêm dentro da DAW. Ou tratamentos com plugins que você pode baixar, instalar, né? Baixar e instalar na sua máquina e usar dentro do Reaper. Então, isso aqui é um equalizador externo gratuito. Esse é um compressor, certo? Então, esses elementos tiveram o tratamento com esses plugins. Eu tentei não ficar pirando demais, né? Reduzir um pouco para deixar a coisa mais amigável para o iniciante. É uma fórmula bem simples, né? Eu tive esse cuidado de trabalhar aqui com uma fórmula bem simples, que não te exigisse uma experiência, não te exigisse um conhecimento prévio de áudio, não te exigisse treinamento auditivo para conseguir aplicar. Eu montei realmente como se fosse uma receitinha de bolo, né? Para você simplesmente copiar e colar, no máximo fazer alguns poucos ajustes e trabalhando sempre com esses softwares gratuitos. E aqui na Master, ó, todos esses elementos aqui é a minha voz, né, a locução que eu estou falando para vocês, e aqui está o projeto todo da música. Todos os elementos eles estão aqui dentro dessa pasta principal, e nessa pasta tem os plugins da masterização. Então, uma equalização aqui estética, essa aqui é uma equalização mais corretiva, essa aqui é uma mais estética, uma compressão e depois um limiter, né, que para quem não sabe é o plugin principal para você dar volume na sua música, tá? Então, sem a Master, a coisa soa, ó, vou desligar todos os plugins da Master, ó. Essa é uma letra de teste, irmão. Pode crer que é muito fácil gravar e tirar um puta sonzão. Pode crer. Então, essa diferença que vocês sentiram agora é a diferença do material só gravado, normal, e o material masterizado. Tá bom? Caramba, hein? Vou falar para vocês que eu nunca na minha vida consegui dar um conteúdo em 40 minutos. Quem me acompanha, faço as minhas lives aí, toda vez eu planejo 1 hora e gasto 1h30, 2 horas, uma falação sem fim.
mas consegui. E agora eu vou abrir para vocês aí poderem tirar dúvidas. Da minha parte, eu não sei como é que está a organização do evento aí, mas da minha parte, pode abrir, não precisa ser inscrito só não, no chat não. Pode abrir aí o microfone e pode falar quem quiser. Já tem uma pergunta aqui no chat, eu vou começar por ela, tá? Alguém pergunta, deve ter mais para cima também, né? Mas deixa eu começar por essa aqui. Depois eu rolo o chat para ver se tem mais. Essa interface Behringer serve para captar a bateria e enviar os mix em separado? Pergunto porque atualmente tem uma interface Behringer para guitarra que não me permite ter todos os canais da mesa em separado. Beleza, uma pergunta muito boa essa. As interfaces, elas dão essa possibilidade, né? A mais básica de todas vem com apenas um canal. Significa, obviamente, que você só vai conseguir gravar uma coisa. O que eu considero ser um padrão para home studio são as interfaces que têm 2 canais. Então, essa aqui da Behringer tem 2 canais, né? Sendo que um canal você consegue ligar um microfone e no outro canal você consegue ligar apenas um instrumento. Né, um cabinho P10 ali para você gravar uma linha de violão, uma guitarra e tudo mais. Então, uma interface de 2 canais geralmente significa que ela permite você gravar 2 elementos separados, fazer 2 elementos ao mesmo tempo, simultaneamente, a gravação deles 2 ao mesmo tempo. E quanto mais complexo for a sua gravação, se você quiser gravar uma banda inteira, você vai ter que ter uma pancada de canal. Se você quiser gravar uma bateria, né? Como é que é a gravação da bateria? Geralmente você pega vários microfones, né? E grava cada microfone desse separado, registra separadamente, para você ter margem depois da gravação para editar, para mixar, aquela coisa toda. Então, para fazer uma gravação de bateria da forma correta, você tem que ter mais canais. Essa plaquinha aqui da Behringer não permite você gravar todos esses microfones em separado, certo? Realmente, gravação de bateria, ela tem esse desafio, né? Por isso que o mais comum no universo do home studio é a galera utilizar os plugins de simulação de bateria, né? Porque bateria não é um instrumento fácil de tocar, não é um instrumento fácil de você ter, não é um instrumento fácil de você ter uma estrutura que você possa fazer barulho e não é um instrumento fácil de você ter uma estrutura de áudio para gravar. Por isso eu considero que a saída do plugin de bateria ele é mais acessível para a maioria, certo? Deixa eu ver aqui. Deve ter mais. Qual o nome do programa? Eu coloquei mais para cima aí, né? É o Reaper, é o programa principal. Poderia indicar uma interface para bateria? Cara, eu não vou me arriscar a falar marca, mas vou te falar aqui o que eu considero um pré-requisito mínimo, assim, tá? Se você tiver menos de 8 canais para gravar bateria, a coisa complica um pouco. Dá para gravar? Dá. Se você colocar um microfone por cima da bateria assim, você grava e você tem um som da bateria. Com certeza vai ser um som melhor do que a maioria dos dispositivos alternativos aí, certo? Então, sei lá, você é batera e você quer dar uma aula de bateria. Você precisa ter um registro daquela bateria ali. Você bota 2 microfones por cima assim, ó, né? Com uma plaquinha dessa aqui, você bota 2 microfones e já foi. Você tem o som da bateria para enviar. Agora, se você está falando de ter qualidade de áudio, parta de uma interface que tenha pelo menos 8 canais, que grave pelo menos em 24 bits, tá? 24 bits a 4400, tá? No mínimo isso. E que tenha prés individuais para cada canal. O pré-amplificador é aquele botãozinho que você usa para injetar aumentar um pouco do sinal, né? O sinal que é gerado naturalmente nos microfones, eles costumam ser baixos, aí você precisa de um pré-amplificador para elevar esse sinal e colocar no nível ideal de gravação, tá? Então isso aí, 8 canais, 24 bits e com press, tá? Deixa eu ver aqui. Dá para mixar legal só com fones de ouvido? Cara, eu até falei com o Everton da Edifier que eu tô com vontade de fazer esse conteúdo, né? É um conteúdo sobre mixagem com fones. Mixagem com fone tem os seus desafios,
Não posso dizer para você que é a mesma coisa de você chegar e mixar com caixas. Eu ainda acho mais indicado, eu acho mais interessante para quem quer se desenvolver, mixar com caixas, tá? Por isso eu estreitei muito com a Edifier depois disso, né? Depois de ter conhecido essa caixinha aqui, aí a gente conversou, os caras mandaram para mim, eu testei, eu falei, cara, é possível você ter caixas de som muito boas, ao ponto de você conseguir mixar da forma que tem que ser, sem ter que investir 4 mil, 5 mil reais num par, né, de caixa de som. Porém, eu sei também que tem uma galera que investir 1.200, 1.300 numa caixa não é possível de imediato. Então, a gente vai fazer esse conteúdo sobre mixagem de fone. Então, dá para mixar, dá para ter resultado comercial. É uma questão de adaptação e de saber minimizar ali algumas barreiras intrínsecas do fone, tá? Mas que com jeito você consegue. Vamos lá. Tem mais o quê? Qual o nome do seu canal no YouTube? Cisne Produções. Eu sou o Guilherme Cisne, tá? E o canal é o canal da minha empresa, que é a Cisne Produções. Ixi, tem 2 minutos, hein? Tem que escolher uma pergunta aqui agora para fechar. Qual o plugin de teclado gratuito? Vários, tá? Se você tem um site chamado KVR, tá? Coloca no Google, KVR Plugins. Eu estou passando tudo aqui pro pessoal do evento e depois eles repostam aqui no chat para vocês. Respondendo a última pergunta aqui para liberar, então. Tenho esta mesa, interface de gravação, leve compatível com o Mac, já inicio o condensador profissional BM. Legal. Deixa eu ver se teve mais aqui. E se for bateria eletrônica, dá certo nessa interface? Bateria eletrônica, geralmente, o que acontece? Ela é um dispositivo MIDI. Então, você não precisa de interface de áudio. As baterias eletrônicas, geralmente, elas vêm com um módulo, certo? Esse módulo, ele envia por cabo USB ou por cabo MIDI a informação de cada peça. Então, você pega a sua bateria eletrônica, liga no computador. Dentro do Reaper, você seleciona a sua bateria eletrônica e ela vai pilotar esse software que vocês viram aqui ou outro software de bateria da sua escolha. Deixa eu ver se dá mais tempo. A última então, hein? Cadê? Deixa eu ver se tem. Eu acho que foram todas. Qual seria o plugin gratuito de bateria e guitarra? Bateria eu falei aqui, né? É um MT Power Drum Kit. Tem um que eu acho até melhor hoje, que é o SSD5 da Slate Digital. SSD5 Slate Digital, certo? Ele um pouquinho mais avançado. Eu considero que o MT Power é o mais legal para começar. O SSD5, ele, para quem já está ali do básico para o intermediário, eu acho que ele tem um som mais legal. E o de guitarra, você vai fazer isso. Você vai colocar no Google aí, KVR Plugins. Você vai entrar no site, vai na parte de plugins gratuitos e vai colocar lá guitarra. Você vai ver um monte de coisa. E tô esquecendo, né? Deixa eu fazer aqui o meu jabá. Rapaz, como que eu esqueço de fazer o meu jabá? Deixa só eu postar aqui o link do meu curso, tá? Tá com uma oferta bacana aqui para vocês que estão participando do evento. Belezinha? É um preço promocional que a gente não faz sempre, que a gente só roda esse preço aqui com anúncios pelo Facebook, é totalmente aleatório, a gente não sabe em quem cai. E esse aqui, além do desconto bem legal, tem também um curso extra que é um curso de produção de vídeo, para você aprender a fazer vídeos musicais, tá bom? Convido todo mundo a seguir, né, o meu canal do Instagram e do YouTube, e a gente pode continuar esse papo aqui por fora depois. Beleza? Agradeço mais uma vez ao Caem e à Edifier Brasil.